Então, o que significa exatamente essa previsão do 219 ao dizer que somente serão computados os dias úteis? Bom, primeiro que isso é um reclamo da advocacia durante muitas décadas, porque antes, no código anterior, os prazos eles não eram apenas computados em dias úteis e, portanto, nós contabilizávamos na contagem total do prazo sábados, domingos, feriados e assim por diante. Na medida em que a gente tem uma regra que estabelece que somente serão computados os dias úteis, significa que quando nós tivermos um determinado prazo, nós só contaremos para efeito desse prazo aqueles dias que não são feriados, não são recesso, não são sábado, não são domingo. A diferença, portanto, é muito grande, dando para o advogado efetivamente o seu descanso. Vamos dar um exemplo. Imaginar um prazo que seja de 5 dias e comece na sexta-feira. Antes, o prazo era sexta, sábado, domingo, segunda e terça. 5 dias. Hoje, nós temos sexta, sábado não é dia útil, não conta, domingo não é dia útil, não conta, segunda, terça, quarta e quinta. Vejam que o advogado, afinal de contas, ganhou 2 dias. Então, essa contagem em dias úteis é sensacional. Outra regra importante. O prazo só começa e só termina em dia útil. Ou seja, nós só teremos o início do prazo num dia que seja útil. E nós só teremos o fim do prazo num dia que também seja útil. Então nós só cumpriremos prazos em dias úteis e eles somente começarão em dias úteis e terminarão sempre em dias úteis, tá ok? Então isso é importante. Entretanto, esta regra, e isso é uma questão bastante curiosa, só se aplica a prazos processuais. Prazos que não são processuais, há ainda uma grande discussão jurisprudencial. Vou dar um exemplo. Intime-se o executado a desocupar o imóvel. Desocupar o imóvel não é um prazo processual, é um prazo extraprocessual, um prazo fora do prazo, fora do processo. Esse prazo seria em dias úteis ou não? O que se tem entendido é que, via de regra, esses prazos que não são para serem praticados no processo, eles não cumprem essa regra. Portanto, você terá para desocupar o imóvel 5 dias ou 10, contando sábado e contando domingo. Entretanto, há em outros exemplos, já decisões jurisprudenciais que dão a incidência desse artigo 219. Por exemplo, há um prazo que é de 15 dias para pagar. 15 dias para pagar também não é um prazo processual. Mas o STJ já tem entendido que esse prazo também deve ser em dias apenas úteis. Portanto, uma má notícia é que vocês terão muita dificuldade de ter uma solução única e, ao contrário, vão ter que eventualmente pesquisar, no caso concreto, como é que a jurisprudência tem observado a contagem desse prazo que não é estritamente processual. Ele se fará em dias úteis apenas ou não? Portanto, eu aconselho que quando tiverem de frente de uma questão dessa, tentem primeiro descobrir como é que a jurisprudência está se envolvendo em relação a esse problema. Outro fato importante também. Quando o prazo tiver que ser cumprido pela fazenda pública, município, estado, união, diz o artigo 180 que esse prazo é em dobro. Ou seja, além de ser dias úteis, os prazos em favor das fazendas públicas, que são o estado, o município, a união, eles serão contados em dobro. Portanto, se o prazo da lei é 5, da prefeitura, do estado e da união, será 10. Se o prazo é 15, para a fazenda municipal, estadual e federal, o prazo será de 30 dias. Salvo se a regra já for para a fazenda. Então, terá a fazenda o prazo de 10 dias. Aí são 10 dias. Mas quando for um prazo genérico e a parte for a fazenda, a gente duplica esse prazo em favor da fazenda. Ok? Isso também aconteceria quando houver várias partes, vários réus, por exemplo, com advogados diferentes. Só que hoje isso não se aplica mais, gente.
Porque os autos sendo eletrônicos, o prazo é sempre o mesmo, sem dobra, sem duplicação. Então esta regra hoje vale mais mesmo para as fazendas públicas, ok?